Bom, galera do segundo ano, tudo bom? Aqui é o professor Otávio de História. Bom, eu tô aqui de novo, mais uma vez essa semana, para falar com vocês agora sobre a história dos Estados Unidos, né? A ideia é fazer um resumo, como sempre, tentar fazer 5 minutos, né? Da última vez foi 18, mas a gente consegue fazer em 5 dessa vez. Beleza, a ideia é chegar um pouco mais pra frente e falar da escravidão que rolou nos Estados Unidos também, né? Mas para isso vamos passar um pouco primeiro pela independência. Bom, eles foram descobertos da mesma forma que a gente, né? Os europeus lá na Itália, Espanha, Portugal, tentando achar uma nova rota para chegar nas Índias, né? Para poder pular o intermediário e poder comprar as especiarias que eles queriam mais barato, né? Canela, açúcar, cravo, pimenta, etc. Então, beleza. O Colombo tinha a teoria de que se ele desse a volta no planeta, ele achava que o planeta era redondo, né? Como ele é. Se ele desse a volta no planeta, ele conseguiria chegar praticamente ao mesmo ponto, né? No caso, ele chegaria antes na China, que era onde, na Ásia, Índia, China, ali na região asiática, onde eles buscavam as especiarias. Ele tinha essa ideia de que se ele desse a volta para o lado contrário, ele chegaria lá, da mesma forma que se ele fosse por baixo, talvez, ou pela rota normal, que estava fechada. Bom, beleza, ele conseguiu, né? Só que ele não chegou nas Índias, né? Ele descobriu aqui nesse meio a América, o continente americano, que eles não sabiam que existia. Pois bem, né? Ele descobriu o continente, porém cada país foi ocupando um pedaço, né? Portugal meio que colonizou o Brasil, a Espanha colonizou todos os outros países aqui que falam espanhol, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, etc. E a Inglaterra conseguiu, né, colonizar o que é hoje os Estados Unidos, né? Lá no ano de 1607 eles criaram o que a gente conhece como 13 colônias. Eles chegaram com o barquinho lá na costa, descobriram tal, e fundaram essas 13 colônias com o objetivo de que todo colonizador quer, que é explorar aquele lugar novo que ele descobriu e arrancar o máximo de riqueza que ele puder, né? Beleza, descobriram, fundaram as 13 colônias, né? E no começo eles faziam uma propaganda para pessoa, para quem, como que a gente vai levar as pessoas para lá? Eles falavam que lá era uma terra da prosperidade, onde todo mundo que fosse para lá teria terras férteis para cultivar. Então uma galera ferrada lá dos Estados Unidos, um monte de pobre, moribundo, ex-bandido, prostituta, todo mundo, toda essa galera, né, buscando uma oportunidade de melhora de vida, partiu para os Estados Unidos. No caso, que chamava ainda 13 colônias, né? Beleza, então o negócio foi melhorando, eles foram crescendo, né? E principalmente cultivando algodão, né? Que foi como a Inglaterra é um país que se tornava cada vez mais um país industrializado, eles precisavam de algodão para alimentar a indústria britânica. E aí os Estados Unidos meio que entrou nessa onda, começou a produzir bastante algodão para alimentar a colônia, a metrópole que era a Inglaterra. Beleza, tal. Tudo ia bem, até a Inglaterra começar a se envolver em umas guerras lá na Europa, que a gente conhece como Guerra dos Sete Anos, né? Umas guerras de família real da Inglaterra contra a família real de outro país, e essas guerras sem sentido, que só serviam para destruir tudo e os pobres pagarem mais impostos para arrumar a bagunça que ficou por causa da guerra. E realmente, depois da guerra, eles começaram a criar impostos sobre os Estados Unidos, que eram a colônia deles, né? Eles, olha, o papel da minha colônia é me dar dinheiro, então se eu estou precisando eu vou arrancar mais dinheiro deles. Então eles criaram uma série de impostos e isso deixou a galera muito puta nos Estados Unidos, né? Nas 13 colônias. A lei que meio que levou isso ao ápice foi a lei do selo, que de 1765, eu não precisa decorar a data, né? Mas essa lei que obrigava todas as cartas, correspondências, livros, revistas que existiam na América a receberem um selo onde eles só conseguiriam comprar da Inglaterra. Então os caras ficaram muito putos, né? Muito putos mesmo. E outra, porque a Inglaterra tratava as 13 colônias como realmente um serviçal. Tipo, ó, você tá aqui só para me servir, entendeu? Você não manda nada, fica na sua. Então, e os Estados Unidos queria, as 13 colônias, melhor dizendo, queria uma representação, queria, ó, vamos botar uns 3 caras aí no seu congresso para representar nossos interesses. A Inglaterra, tipo, meu, se liga, cara, vocês não apitam nada aqui não. Fica na de vocês, cala a boca, já era, fim de papo. E bom, obviamente isso ia resultar numa guerra, né?
que a gente conhece como a Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? Eles foram lá, decretaram que agora eles seriam os Estados Unidos da América, livres, não mais as 13 colônias, e iriam se libertar da Inglaterra. E aí, pô, rolou uma guerra por uns 7 anos, foram 8 anos de guerra, bastante tempo, e conseguiram, com a ajuda da França e uma galera, né, política, alguém não gostava da Inglaterra, ajudou eles, e eles acabaram se libertando. Beleza, também, vida segue, liberdade, somos agora um país livre e tal. Passa o tempo e o país começa a se desenvolver, porém de uma forma diferente. O norte começa a seguir bem a ideia da Inglaterra, uma região industrializada com trabalho livre, né, de pessoas assalariadas e tal. Eles tinham indústrias de produzir roupa, talher, tudo quanto que fosse necessário. Já o sul, os estados do sul, que hoje, sei lá, são Texas, eu não sei o nome de todos os estados de lá. Esses estados do sul dos Estados Unidos já eram totalmente o contrário, eles eram mais pro lado do Brasil, assim, tinha uma economia baseada na escravidão, trabalho de mão de obra escrava das pessoas que eram pegas lá da África, sequestradas, assim como aconteceu no Brasil, mão de obra escrava, e basicamente o sul inteiro produzia algodão e outras coisas alimentícias, tipo café, tabaco, esse tipo de coisa, assim, açúcar, etc. Então você vê uma discrepância muito grande. O norte estava ficando rico com uma ideia liberal, sabe, capitalista, de trabalho assalariado e tal, e o sul estava totalmente retrógrado na ideia de trabalho escravo e produzir só comida, entendeu? E cada vez mais isso gerou um rancor. O sul tava tipo, pô, os caras estão enriquecendo ali e a gente aqui meio que, sabe, não estão enriquecendo da mesma forma que eles. E nisso você tem a ascensão de um presidente que tem até um filme, eu vou colocar aqui na tela agora. O nome do presidente é Lincoln, Abraham Lincoln. Isso foi no ano de 1860, né? Ele foi eleito com uma proposta de, mano, vamos acabar com a escravidão, vamos juntar os dois, unificar meio que os Estados Unidos num país capitalista e vamos acabar com a escravidão, né? Isso muito influenciado pela nova época. 1860 você já tinha, a Inglaterra já não tinha mais escravidão, não tinha colônias com escravidão. Só o Brasil que ainda demorou muito tempo ainda para libertar os escravos, né? Porque a Inglaterra era um país capitalista e ela percebeu muito tempo antes dos Estados Unidos ou mesmo do Brasil que para o capitalismo se desenvolver, para você ter fábricas, você produzir coisas, você tem que ter pessoas que comprem essas coisas, né? Então, o escravo não compra nada. Então, como você vai ter uma indústria para fabricar, sei lá, canecas, talheres, copos, se você não vai ter gente para comprar? Então, você precisava libertar os escravos. E a Inglaterra lutou para fazer isso. Então, essa ideia chegou nos Estados Unidos. E o Lincoln encabeçou essa ideia. E quando ele foi eleito lá em 1860, essa galera do Sul não ficou feliz. Não ficou feliz. Eles tentaram barrar a eleição do cara e quando o cara assumiu, eles se separaram. Eles falaram, não, a gente aqui do Sul não aceita o que você está fazendo, essa ideia de libertar escravos e vamos formar aqui nossa confederação, né? São Estados Confederados. Tem até uma bandeira hoje, a galera racista, neonazista, fascista dos Estados Unidos lá adora usar essa bandeira. Eu vou colocar aqui na tela para vocês também. Se você vê essa bandeira, é uma bandeira que representa os confederados da época da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que eram os caras escravistas. Então, se você vê essa bandeira, não é coisa boa. Pois bem, aconteceu mais uma vez uma puta guerra civil e tal. Tem o filme do Lincoln, fabuloso, assistam, muito bom. E é ação, não é filme chato. Beleza, o Lincoln conseguiu com o norte, todo o exército do norte reunido, e vencendo a guerra contra o sul, e ele decretou, né, eles fizeram uma nova constituição que tinha a 13ª emenda, que era a que libertava todos os homens homens e mulheres escravizados nos Estados Unidos, finalmente dando fim a essa miséria que é a escravidão, né? Pois bem, aí qual a relevância desse assunto hoje, cara? A gente tem aí, todo mundo sabe daquela tragédia que foi a morte do George Floyd, né?
Isso lá, mas aqui no Brasil a gente tem tragédia de morte por polícia e racismo todos os dias, né? Mas só focando nesse caso, a gente tem essa ferida aí muito recente, né? E não tem tudo a ver com o passado dos Estados Unidos, né? Hoje 12% da população americana é negra. Porém, eles são 70% das pessoas que estão presas, sabe? Então, é porque o negro ele tem má índole, ele é bandido por natureza. Não existe isso. É porque lá existe uma política de escrotizar os negros, literalmente, né? Mesmo quando foram libertos os escravos, depois que o Lincoln morreu, ninguém deu uma terra, nada pro cara. Tipo assim, deu um tapinha nas costas, cara, você tá livre, vai, segue sua vida. Da mesma forma que no Brasil. Os escravos aqui foram libertos, sem ganhar nenhum real, nenhum tostão, nem um pedaço de terra para plantar um arroz e um feijão. Então, fica difícil, né? E para encerrar esse assunto, eu vou deixar um link de um vídeo aqui, ou vou colocar na tela. Assistam, que é tipo uma experiência recente que foi feita nos Estados Unidos, mostrando justamente essa coisa do racismo. Que é meio, muitas vezes é velado, muita gente fala, não tem racismo não, tal. Mas vocês vão ver, a experiência que mostra um cara branco com uma arma, num estado nos Estados Unidos que é liberado a arma. Se é liberado para todo mundo. Beleza, aí chega um cara branco com uma arma, a polícia reage de um jeito. E aí tem um cara negro com a arma, a polícia reage de outro jeito. Dá uma olhada no vídeo. Depois do vídeo, eu vou deixar 3 questões pra gente resolver, que vai ser o exercício dessa semana, beleza? E manda no zap, vem de zap, também vai estar na tela. Manda no WhatsApp quem quiser, manda no e-mail quem quiser, ou manda no Facebook inbox lá, que eu recebo da mesma forma, beleza? Boa noite.